é método misto, isso é algo que a gente sempre é bom definir, e nós vamos partir. Essa minha referência de hoje vai ser muito em cima de um. É muito interessante que tem um vídeo do professor John Creswell, ele fez para a Universidade de Michigan, acho que foi na Faculdade de Medicina. É um vídeo curto, mas explica de forma muito concisa, né, e muito clara o que o professor, né, Creswell propõe para métodos mistos, né? Então, o que você tem que entender para ver se você vai partir para isso mesmo, né? Então, essa questão, assim, está muito em evidência nas ciências sociais e na saúde, mas pode ser utilizada em outras áreas. Então, você vai trabalhar essa questão das estatísticas, das histórias, né? Estudar problemas sociais e humanos com isso, por que você vai nessa linha. E o professor Krasel fala disso aí, né? Que a premissa fundamental é o pesquisador conseguir combinar. Então, você vai combinar isso aí para você conseguir entender o problema. E aí, nessa linha, no final eu vou colocar a referência certinho. Na verdade, esse de 2023, como é estado da arte, assim, e é até um vídeo bem curtinho, acho que 15 minutos, e é muito legal de assistir. Depois vocês dão uma olhada. O professor John Krasel, ele meio que também fala sobre essa assim, dá uma meio que um resumo, né, da história do método misto. Qual a funcionalidade chave que você tem? O que você vai buscar? Sobre a perspectiva da planilha lá da QTT para métodos mistos, a gente vai trabalhar os 14 passos lá, mas ele nesse vídeo deixa bem claro, esse vídeo de 2023, né, deixa claro que você tem que coletar, né, dados, você vai ter uma questão, né, de usar os métodos qualitativos e quantitativos com certo rigor. Combinar, integrar esses dados usando um tipo específico, né, de modelo de métodos mistos. Então, o design, que a gente chama de modelo, né, ali um diagrama que você vai usar, você pode usar os diagramas para ficar bem fácil de entender e enquadrar isso, né, dentro, talvez até em uma parte um pouco mais avançada, entrando em questão de experimento, teoria e filosofia. Então, para isso tudo, né, ao invés de você analisar e refletir as tendências e as histórias de forma separada, você tem que ter uma estratégia de design. Você vai ter que escolher uma estratégia, né, para que essas quatro funcionalidades-chave não saiam do seu roteiro de pesquisa, tá? Então, eu vou apresentar isso. Essas são os modelos que a gente trabalha, né, que tem mais aí na literatura. Então, estou trazendo uma outra referência que também vai estar lá no final, vocês vão poder acessar essas referências, né? Inclusive o guia, né, do Max QDA, que é esse guia que foi lançado em 2025 em homenagem ao professor John Creswell, né? Então, primeiro, eu acho que você tem que entender um pouco assim, ó, eu tenho um modelo convergente, eu tenho um modelo explicativo, né? O que que eu tenho nesse modelo convergente? Vou coletar, analisar os dados qualitativos e quantitativos simultaneamente. O que que eu tenho no sequencial explicativo, no sequencial exploratório, e os modelos complexos um pouco mais avançados, desenhos de intervenção mais robustas dos métodos mistos. Eu acho que escolhendo um desses modelos já está legal. Vamos pegar um por um. Por exemplo, olha só, se a gente pensa no modelo de convergente, né? Um modelo convergente, a sua estratégia de pesquisa de métodos mistos vai ser convergente, você vai coletar, analisar os dados qualitativos, quantitativos simultaneamente. E depois em seguida, você vai combinar, vai fazer a combinação, olha lá, você vai pegar e vai combinar ou comparar os resultados para obter uma compreensão mais completa, né? Completa e precisa de, né, do conjunto de dados, isoladamente, assim, ao invés de usar, né, o conjunto de dados, se você tiver essa junção ali, como que isso que poderia te dar uma interpretação, né, dos resultados de forma mais comparativa. Então você vai partir de uma questão de pesquisa, né, como sempre os métodos sempre começam meio que por ali, né, para você chegar nos problemas, justificativa, questão de pesquisa. Quant e quali, vai os dois juntos, faz a coleta. Talvez assim uma integração que poderia ter, e eu acho que é importante nesses modelos aqui, né? Quando a gente fala em método misto, é importante a integração. Aqui, ó, nas análises, né, talvez assim, é claro, métodos mistos sempre tem essa história, né, de é bom ter rigor, né?
ter rigor com o professor Keso, mas às vezes nas análises assim você vê um pouco de integração, né? Será que, pô, tô analisando aqui, essa análise ficou desse jeito, para depois chegar nos resultados e conclusões e também interpretar, e aí também ter essa integração dentro da interpretação. Então, esse é um modelo convergente. Tem um modelo sequencial, também é importante você entender o modelo sequencial. Aí você vai começar por a coleta, né? Você vai pela análise de dados quantitativos, e em seguida você vai usar esses resultados, né? Aí sim você vai usar os resultados para planejar uma fase de acompanhamento qualitativa. E essa fase qualitativa, ela vai explicar as descobertas quantitativas inesperadas, né, ou significativas. Então, nesse tipo de modelo sequencial explicativo, você vem pelo quant, desce, pega os resultados, aí talvez não teria essa questão, né, dentro da análise, porque você vai ir nos resultados para depois você começar a planejar a fase de acompanhamento quali. Aí vai, coleta, analisa e aí sim você vai para a interpretação. Então a interpretação, os resultados da interpretação, eles vão ser, né, são quantitativos, eles são mais bem explicados dentro de uma ótica ali das conclusões que você teve no quali também. Então você vai ter essa a gente chama de modelo sequencial explicativo. Então acho que sim, não precisa ir muito além do que isso, né? Escolher um desses modelos, ou fazer o contrário, né? Escolher um modelo exploratório, né? E aí no exploratório, o que a gente vai ter é começar pela, claro, pela qualitativa, né? Pela exploração qualitativa, para entender o fenômeno ou o contexto, e depois usar essas descobertas para desenvolver instrumentos de intervenção, né? E as variáveis, criar as variáveis que são testadas em uma fase quantitativa subsequente. Então, a história é diferente, né? Você vai ter uma história aqui que seria uma história de ir pelo quali e depois voltar no quant, para depois chegar na interpretação e fazer uma exploração, né, qualitativa que leva a esses testes quant que a gente conhece. Esses são os três assim que aparece, né, professor Krause? Eu falei um pouco daquele que é o complexo, né? Tem esse modelo aqui, ó, a gente voltar um pouquinho aqui assim, ó. Tá vendo? Ó, modelos mais complexos que o professor também comenta, que é um desenho. Esses incorporam dados qualitativos, só para você entender esses modelos complexos, né? Sai um pouco do principal. Ele incorpora os dados qualitativos e quantitativos em uma intervenção, ou, por exemplo, num ensaio experimental mais amplo. Então, você consegue coletar dados, né, através de buscando um pouco a avaliação de necessidades. E aí, você vai ter uma avaliação daquele processo, né, de intervenção ali dentro, e depois você vai explicar, né, fazer uma explicação dos resultados dessa intervenção para estão sempre orientando ali o desenvolvimento, né, a implementação e a avaliação, tá? Então, eu acho que em termos de assim, de um pouco o que é métodos mistos e, né, quais são acho que uma das principais questões importantes que a gente tem é essa definição da estratégia. Então, é preciso definir a estratégia. Aí a gente entra um pouco mais numa agenda mais do MaxQDA, do software, né? Como que o software, né, criou essa planilha, que a gente chama planilha de métodos mistos, dentro da perspectiva ali dessa ferramenta QTT, né? Antes a gente tinha uma ferramenta que era uma ferramenta qualitativa só, e agora, né, em 2025, foi lançado, lá no aniversário do professor Krause, foi lançada essa focada em métodos mistos.